meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer a farinha panko. Essa farinha tem origem japonesa e é muito utilizada na culinária oriental, principalmente na culinária dos países como Japão, Coreia e China. Ela difere um pouco da farinha de rosca que nós mais utilizamos e consequentemente deixa os seus empanados muito mais crocantes. Panko é uma palavra de origem japonesa que quer dizer migalhas de pão, farelo de pão ou farinha de rosca. Então vamos pro vídeo para aprender a fazer essa farinha para deixar os seus empanados maravilhosos. Para fazer a nossa farinha panko, nós vamos utilizar pão de forma. Nós vamos tirar a casca do pão que fica em volta, mas se você quiser utilizar, você pode utilizar. O que vai acontecer é que ele vai deixar a sua farinha mais escura. Aí na hora que você for fritar o seu empanado, ele vai ficar com um tom mais escuro. Por uma questão mais estética, mas se você quiser usar com a casca, eu não gosto e também não gosto de usar com a tampa, né? Você pode fazer aí com metade de um pacote de pão de forma, que é muito mais econômico. Eu vou fazer o meu no liquidificador, mas se você quiser fazer no multiprocessador, você pode fazer também. Você pode fazer no ralador, você vai usar o ralo grosso, mas para isso você vai pôr o seu pão no congelador para ter firmeza na hora de ralar. Tem gente que congela antes de triturar, não tem necessidade nenhuma de você fazer isso, mas se você quiser fazer, fique à vontade. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pão, eu não vou jogar aqui no liquidificador inteiro, eu vou despedaçar ele. Vou jogar aqui os pedacinhos. Não vou colocar muito pão aqui no copo do meu liquidificador, porque eu quero que ele triture, mas não fique muito fino. No liquidificador, fique tranquilo, não vai ficar muito fino. Isso você tem que ficar de olho também. Viu que tá ficando muito fino? Para de bater, né? Nós não vamos bater no modo normal. Nós vamos utilizar o modo pulsar. Eu coloquei aqui uma fatia e vou, ó, olha só como tá. Tem que ficar esses floquinhos. Eu gosto assim, mais grosso. Então não vou bater mais. Aí eu vou passar esse pão para uma forma. A forma eu coloquei esse papel alumínio para não queimar, tá? Eu quero só desidratar esse pão. Não quero que ele queime nem mude de cor. Ó, vou jogar aqui. Eu já tenho um pouco feito, então eu não vou fazer muito. Vou fazer com essas 3 fatias aqui para vocês terem uma ideia. Você pode fazer a quantidade para você consumir só um pouquinho, ou como eu faço bastante já de uma vez e guardo para as próximas receitas. Se você for fazer uma quantidade maior, você vai guardar ele no congelador ou no freezer, não tem problema. No freezer, ele vai durar, com esse processo todo que eu estou fazendo, por 6 meses. Você pode consumir esse panko, né? Ela fica igualzinha àquela vendida no supermercado. Eu estou fazendo com pão de forma, você pode fazer também com pão francês. Mas no caso do pão francês, tire a casca, senão vai ficar muito escuro. Você só vai usar o miolo, daí não rende tanto, mas é uma opção. Ó, eu bato assim umas 3 vezes só no pulsar, eu giro 3 vezes só. Se você quiser mais fino, tudo bem, eu gosto dela mais grossa. Ah, Ana, se eu não quiser guardar na geladeira, quanto tempo eu posso guardar ela em temperatura ambiente? Como não tem conservante, você pode guardar por 1 mês no máximo, tá? Fazendo esse processo que eu estou fazendo. Aí você pode me perguntar, Ana, eu posso usar ela assim e fritar? Não vai ficar crocante? Vai ficar crocante. Porém, se você tem a intenção em guardar por mais tempo, o ideal é que você faça todo o processo. Essa parte de nós levarmos ao forno é importante para conservar por mais tempo
a nossa farinha. E claro, vai deixar mais crocante sim. Terminei de bater. Agora tem um ponto importante. Eu vou levar no forno, porém eu não quero que ele mude de cor. Vai mudar, mas bem pouquinho, tá? Não vai ter muita diferença daqui não, porque eu só quero desidratar essa farinha. Eu não quero queimar ela. Ela não tem que ficar muito dourada. Uma coisa importante que vocês têm que observar é o seu forno. O tempo pode variar dependendo do seu forno. Tem forno que é mais fraco, tem forno que é mais forte. Se o seu forno for forte, você vai pôr na temperatura mais baixa, 180 graus. Eu acredito que seja mais baixa na maioria dos fornos. Se ele for um forno mais fraco, a 200 graus. Você vai deixar o forno pré-aquecendo por 10 minutos a 200 graus ou, dependendo do seu forno, a temperatura mais baixa. E após os 10 minutos, levar ao forno. Vamos levar ao forno pela primeira vez. Como eu falei, você vai sempre observar, tá? O meu, ele é forte. Eu deixei 5 minutos, ele já tá tirando a umidade aqui da nossa farinha. Você vai reparar que, ó, conforme você começa a mexer, ó, parece que tem umas placas. Nós vamos misturar isso aqui para todos assem por igual. Ou o máximo possível, né? Fique por igual. Se quiser fazer com a mão, você pode fazer. Você já vai perceber que ela está seca, mas não tá totalmente seca ainda. Misturou? Tá ok, nós vamos voltar pro forno. Outra dica que eu quero dar: quando você for pôr no forno, coloque naquela prateleira que é mais alta, tá? Mais distante do fogo, ou se é o forno elétrico, o mais distante possível da resistência, tá ok? Sempre o mais distante possível da parte mais quente do forno. Aí você pode até me perguntar: Ana, não é mais fácil pôr o pão de forma para torrar na torradeira ou no forninho elétrico e depois ralar com o ralador mais grosso? Você pode até fazer isso, mas esse tipo de farinha não é feito com pão torrado. O segredo da culinária oriental, para ficar com aquela cor bonita, dourada, ele é frito, mas fica dourado, mas não tão escuro. O segredo é esse: a farinha ela não pode ficar tão escura. Como eu falei, não vai alterar o sabor, é mais algo estético. Pode reparar, aquela farinha do supermercado, a Panko, ela não é tão escura. Mas se quiser fazer dessa forma, pode fazer. Fique à vontade, não tem problema. Vou pôr mais um pouco no forno e vou ficar de olho, porque eu não quero queimar essa farinha. Eu vou levar por mais 5 minutos e vou ver como vai ficar. Tem gente que fala, leva 10 minutos, mexe, olha, leva mais 10 minutos. Porém, o tempo pode variar conforme o seu forno. Olha só, depois de 5 minutos que eu deixei, ó, ela já tá crocante, ó, até passou um pouquinho do tempo. Então, por isso que tem que ficar de olho sempre. Isso porque eu deixei 5 minutos. Então, você sempre vai observar. É uma questão, como eu falei, mais de estética. Se passou um pouquinho, não tem problema, dá pra usar do mesmo jeito. Ela não vai alterar o sabor do seu empanado, porque farinha de rosca não tem assim um sabor. Você pode me perguntar também, eu posso fazer com pão integral? Pode fazer com pão integral. A diferença é que ele vai ficar com uma tonalidade mais escura do que com o pão comum. E pode acontecer que você tenha dúvida também quando eu for usar novamente a minha farinha que eu guardei no freezer. Ela vai ficar úmida? Não vai ficar úmida. Se você fechar direitinho, fechar bem fechadinho, não vai ficar úmida. Guarda ela naquele saquinho Ziploc, aquele é o ideal para você guardar esse tipo de farinha, mas pode colocar em outro saco plástico, ou se você preferir num potinho plástico, mas tem que estar bem fechado, bem vedado. No congelador ele vai durar por mais tempo, 6 meses. Eu costumo fazer numa quantidade boa para guardar, para eu poder usar durante o tempo. Mas se você quiser fazer só para usar na hora, você pode fazer também. Essa farinha é conhecida pela crocância dela, que ela deixa nos alimentos. Tem gente que usa até para empanar salgados, sabe? Esse de festa. Ele fica com a aparência mais crocante. E ela é muito fácil de você passar do ponto.
Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Se o forno for um forno mais potente, para ajudar a evitar que passe do ponto muito rápido, você também na parte de baixo pode pôr uma outra forma vazia e põe a forma com pão na prateleira de cima. Ah, eu posso usar o pão amanhecido e passar no ralador? Pode também. Tira a casca e passa no ralador. Essa é uma receita muito versátil que quem tem o liquidificador pode fazer, quem tem o processador pode fazer, quem tem o ralador pode fazer. E o que fazer com as rebarbas do pão que eu tirei? Você pode usar para fazer pudim de pão, você pode usar para fazer bolo. Ah não, eu quero fazer como se fosse umas petisquinho, torradinha. Você pica ele, passa ele numa manteiga derretida ou azeite de oliva, orégano, se quiser pôr outro temperinho ali também pode colocar, pimenta, a black pepper, né, pimenta do reino, e põe pra assar. Você pode até pôr junto quando estiver fazendo a farinha. Coloca lá junto e deixa ela torrar, fica como se fossem umas torradinhas bem gostosas. Fica a dica aí, na cozinha a gente tem que aproveitar tudo, né, não vai desperdiçar nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.